Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema, e o tema é o modo de pensar de Cristo. Como Cristo pensava. O que tinha na mente de Jesus que o fez fazer tudo o que ele fez. E eu quero contrastar esse modo de pensar de Jesus com o nosso modo de pensar. Nós sabemos aqui, irmãos, que Jesus é Rei. Amém? Jesus é o nosso Rei. Jesus reina. Sabemos que nós somos co-herdeiros com Jesus do reino de Deus. Jesus conquistou o reino e nós, Paulo diz, nós somos co-herdeiros desse reino. Ou seja, nós também somos reis e sacerdotes. A Bíblia também diz que nós somos a imagem de Deus. Alguns chegam a entender esses textos como se nós fôssemos pequenos deuses. E eu não estou afirmando isso, só estou dizendo que alguns compreendem, tá? No final nós vamos ver. Agora a pergunta que eu faço para a gente começar a questão é: o que isso significa para nós hoje? Se a gente é rei, sacerdote, se nós somos a imagem de Deus, o que você faz com essa informação? O que isso significa de fato para nós? Nós devemos entender isso, que a partir disso que nós somos cabeça e não cauda. Os irmãos conhecem aí a famosa, bem falada, né, e mal falada teologia da prosperidade, né? Um outro dia eu falei sobre ela aqui também, e os pastores também falam. Vários expoentes da teologia da prosperidade, eles entendem que isso significa, o fato de nós sermos reis e tudo mais, significa que nós não precisamos ficar doentes, que nós não passaremos por pobreza, que nós teremos sucesso profissional e que nós de fato seremos, digamos assim, alpinistas sociais, né? Sempre crescendo. Eu trouxe algumas frases aqui, eu não vou citar os nomes, mas se vocês quiserem saber os nomes, eu vou dar a fonte. Os livros Super Crentes, do pastor Paulo Romero, e o livro Cristianismo em Crise, do irmão Hank Hanegraaff. Eles elencaram várias citações desses grandes expoentes da teologia da prosperidade sobre o que eles entendem a respeito de quem nós somos em função dessa posição: imagem de Deus, reis, co-herdeiros. Vou ler aqui algumas citações. A primeira delas diz assim: se eu permanecer em Deus e junto dele, meus direitos estarão plenamente assegurados. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que eu e você. O outro disse o seguinte: essa é uma congregação divina, falando sobre a igreja dele. Essa é uma congregação de deuses. Eu exijo ao mundo espiritual: respeitem a congregação divina. Deus se multiplicou, cada um de nós é um pedaço de Deus. Um outro disse o seguinte: até que compreendamos que somos pequenos deuses e comecemos a agir como pequenos deuses, não podemos manifestar o reino de Deus. Outro disse o seguinte: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga: se for da tua vontade, não permita que essas palavras destruidoras saiam da sua boca. Nunca diga:
se for da tua vontade. Não, determine. Outro ainda disse: cachorros geram cachorros, gatos geram gatos, Deus gera deuses. Você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. Esses irmãos, julgo eu que são irmãos em Cristo, não são pessoas desconhecidas. Nós várias vezes lemos livros deles, ouvimos eles pregar, vemos na televisão. E é importante que a partir dessas coisas que eles falam e de tudo que é falado, nós olhemos para a Bíblia. O que a Bíblia realmente diz sobre a sua e a minha posição em Deus. A partir do fato de que nós somos herdeiros de um reino. E eu vou propor aqui para vocês que nós tenhamos o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. E eu já quero adiantar e dizer o seguinte: o modo de pensar de Cristo Jesus, o modo como o reino de Deus funciona, é diferente. Eu diria até mais, não é diferente, ele é o contrário do que a gente pensa normalmente aí fora, da lógica do mundo. Ele é o contrário. Pergunto para vocês: os reis nascem aonde? Em berços de ouro. Aonde que o nosso rei nasceu? Numa manjedoura, um coxo de comida de animais. Os reis têm palácios. O nosso rei, o que ele tinha? Não tinha, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Um rei é coroado e sua cerimônia é exuberante, extravagante. É lá, num tipo de cerimônia dessas, que ele é coroado. O nosso rei foi coroado aonde? Foi coroado num evento de pena de morte, de ladrões, de assassinos. As coroas dos reis são coroas de ouro. A coroa do nosso rei é o quê? Ou foi o quê? Uma coroa de espinhos. E quando o procônsul romano e quando as autoridades judaicas crucificaram Jesus e fizeram tudo aquilo com ele, botaram uma coroa de espinhos, uma túnica, eles achavam que eles estavam humilhando Jesus, mas eles não sabiam que eles estavam coroando o rei da criação. Jesus estava sendo coroado rei, só que a lógica do mundo não compreendeu. Tanto é que Paulo diz que a cruz é na verdade o que? Sabedoria, só que o mundo não compreendeu. A cruz é uma loucura, na verdade. Por quê? Porque é o reino de ponta cabeça. É o reino ao contrário. Não funciona como o mundo funciona. Antes de eu dar uma explicação para a gente ler o texto aqui, eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam. Alguém se lembrar e me responda. Qual é o personagem que vem à mente de vocês quando eu digo assim, ó? Quem foi o homem, ou a família, ou as pessoas que se agarraram à oportunidade de serem iguais a Deus na grande história da Bíblia? Quem foi? Vocês lembram de algum personagem que esses caras se agarraram à oportunidade de serem iguais a Deus? Alguém lembra? Adão? Adão e Eva, foram eles que se agarraram à oportunidade de serem iguais a Deus. Olha só, irmãos, a Bíblia, existem várias formas de contar a grande história que a Bíblia está contando, várias. Uma delas é a seguinte: a Bíblia conta a história de dois homens. A história da Bíblia é sobre dois homens, o primeiro Adão e o último Adão. Esses dois homens receberam uma missão. A missão deles era reinar. A missão deles era governar a criação, era ser rei e sacerdote. O primeiro Adão e o último Adão, Jesus Cristo. Os dois ganharam essa missão, certo? O que é ser rei e sacerdote? Ser rei é governar, e ser sacerdote é intermediar,
ser o mediador da relação de Deus com o homem. Esse era o papel de Adão e era o papel de Jesus. Eles deveriam fazer isso, governar e mediar essa relação, fazendo da forma que Deus faria, com justiça, com amor, com retidão, santidade e humildade. Deus continuava sendo o rei, e eles eram o quê? Administradores, regentes da criação. Essa foi a função, a missão dada para eles. Sobre o primeiro Adão é dito assim, que ele foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? Significa, vocês lembram daquela história de Nabucodonosor? Nabucodonosor construiu uma imagem de quase 30 metros de altura, quase 3 metros de largura, e largou numa província, ali na província da Babilônia, na planície de Dura, e disse assim, todo mundo que passar por ela tem que se dobrar, não para adorar uma estátua, é claro que não. Aquela estátua representava que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, dominava aquele lugar, certo? Então adorar a estátua significava reconhecer o quê? O reinado e o domínio de Nabucodonosor. Então aquilo ali era uma imagem, era a imagem de Nabucodonosor. Ser criado à imagem de Deus, no caso de Adão e Eva, era justamente representar o domínio sobre a criação, diz respeito à função. Era como se o ser humano estivesse ali, para quando a criação olhasse para ele, visse quem? Deus. Essa era mais ou menos a ideia. Sobre o segundo Adão, Jesus Cristo, é dito o seguinte, que ele era em forma de Deus, que ele existia em forma de Deus, que ele era a imagem, a expressão exata de Deus, lá em Hebreus, que ele era também a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses. Isso tudo está falando sobre o quê? Sobre a função de Jesus, que é governar da forma de Deus. Interessante que Lucas, lá na genealogia, e mais ou menos esse é o propósito de Lucas, lá na genealogia ele começa com Jesus, né? Ele vai de trás para frente, e diz assim, quando Jesus é batizado, diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, não é? Só que antes, o mesmo Deus tinha dito a respeito, ou Lucas tinha relatado, que Adão era filho de Deus. Nenhum outro ali tinha sido tratado como filho de Deus. E logo abaixo Jesus aparece como o filho de Deus também, só que em quem Deus se agrada. Então esses dois homens ganharam essa missão, mas os dois homens tinham um modo de pensar diferente. O primeiro homem achou que o status, o ser criado à imagem de Deus, era algo ao qual ele deveria apegar-se, era algo ao qual ele deveria explorar, e ele quis ser igual a Deus. Ele disse, eu vou agarrar essa oportunidade. O segundo Adão, o segundo homem comissionado por Deus para isso, mesmo sendo na forma de Deus, o que ele fez? Ele não achou que aquilo era alguma coisa que ele deveria apegar-se. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não achou que aquele status de honra e glória seria alguma coisa que ele deveria colocar todo o seu esforço para ser de fato, exercer o domínio, ou ser realmente reconhecido como sendo igual a Deus. Ele não achou que aquilo era algo que ele deveria pegar-se. Os dois pensaram de forma diferente sobre a mesma coisa. O primeiro Adão foi arrogante, ele quis ser igual a Deus, ele foi egoísta, ele foi egocêntrico. O segundo Adão se esvaziou. E agora eu pergunto, qual foi o resultado? O primeiro Adão, ele caiu. A Bíblia chama isso de queda. Ele perdeu o domínio, entregou o domínio, querendo ser igual a Deus, ele acabou fazendo o quê? Entregando o domínio da criação ao reino das trevas. E o segundo Adão, esvaziando-se daquele teor, daquela glória, esvaziando-se da autoridade, do status,
ele humilhando-se e sendo obediente, o que o primeiro não foi. O que Deus fez com ele? Deus o exaltou acima de todos, quer seja em cima, no céu, na terra ou embaixo da terra. Ou seja, entre vivos e mortos, não há ninguém cujo nome seja tão alto como o nome de Jesus. Por quê? Porque ele foi Deus aqui na criação? Não, porque ele não se apegou, ele não achou que ele deveria explorar aquela condição. Ao contrário, ele se humilhou, se esvaziou. Vamos ler o texto? Filipenses 2, a partir do versículo 3. Existem algumas coisas na Bíblia que são narrativas controladoras. O que é isso? Assim como a gente aqui tem coisas que já fazem parte de nós, e se eu falar para vocês assim, Jesus morreu na cruz, né? Pô, tem que tomar minha cruz e seguir a Jesus. Vocês já sabem do que se trata. Vocês estão sabendo, porque vocês conhecem a história. Pois funcionava com as pessoas que escreveram a Bíblia assim também. Já havia histórias que eram naturais para eles, que se eles mencionassem certos termos, aquilo já vinha à mente facilmente. Isso era uma narrativa controladora. E a narrativa desses dois homens está aqui. Quer ver? Vamos ler. Filipenses 2, 3 a 11 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus existia na forma de Deus, ele era Deus, mas ele não considerou aquilo que era algo que ele devia se apegar, explorar aquela condição. Ao contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente, e obediente até uma morte vergonhosa. Jamais um rei, sendo rei, se submeteria àquilo. Adão não foi capaz de se submeter a uma ordem que Deus deu, um limite que Deus colocou. Mas Jesus não. Jesus, carregando o mundo inteiro nas suas costas, o pecado inteiro da humanidade, ele foi obediente até a morte. Ele não se preocupou com status nenhum, com palácio nenhum. Jesus não estava buscando galgar posições sociais. O pessoal diz, né, que o jumentinho era o carro do ano, besteira completa. Não. O jumentinho era um jumentinho emprestado, só para ele cumprir uma profecia do Velho Testamento. Não era carro do ano. Jesus não tinha nada, ou não se preocupava com essas coisas. Ao contrário, se ele quisesse status, ele não descia na terra. Ele seria como Adão. O preocupante é que eu muitas vezes pareço mais com Adão, ter a mente de Adão, do que tendo a mente de Cristo, não é? Eu queria, só para exemplificar o ponto, eu prometo que eu vou ser rápido, para exemplificar o ponto, se os irmãos não quiserem abrir, não abram. Mas eu quero mostrar para vocês como pessoas que andavam com Jesus não entenderam também. É difícil hoje para nós entendermos que status, oposição, função social, nada disso Jesus se importa.
Nada disso deveria ser importante. Os discípulos também não entenderam. Andavam com Jesus. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 25 a 27, diz assim: se você for anotar, pode anotar, mas preste bem atenção. Lucas 22, 25 a 27. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês, dizendo para os discípulos, vocês não serão assim. O tipo de reino que é o reino de Deus, e vocês estão nele, e do qual vocês são herdeiros, entre vocês não será assim. Vocês não vão dominar dessa forma. Pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o menor, ou como o mais jovem, ou como uma criança. E aquele que governa deve ser como aquele que serve. Olha o exemplo agora. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa? Mas olhem para mim, Jesus diz agora: eu estou entre vocês como quem serve. Sou eu que estou servindo a mesa aqui. Eu sou servo eu sou o rei do mundo e sou servo de vocês. Esse exemplo é extremamente interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque Lucas ele apresenta um exemplo prático uns capítulos antes em Lucas sobre isso. Lá no capítulo 9, eu não vou ler o texto todo, vocês conhecem a história. Jesus dá autoridade para os 12, para eles expulsarem demônios e curarem enfermos. E eles saem, e o que acontece? Eles voltam contentes, não é? Senhor, o que representa a autoridade de expulsar demônios, irmãos? Representa que você, ou que eles tinham, que Jesus tem, autoridade sobre o reino celestial. Ele é rei não só sobre a criação material, visível, mas também sobre a criação invisível. E se ele deu autoridade para os discípulos, eles também estavam tendo agora, em nome de Jesus, autoridade sobre o reino celestial. Por isso expulsavam demônios. Só que Jesus deu autoridade temporariamente para eles fazerem isso. E eles foram lá e voltaram totalmente alegres, contando para Jesus e para todo mundo: olha, em teu nome expulsamos demônios e fizemos tal. E eles olharam para Jesus e disseram: ó Jesus, despede a multidão aí, manda eles para casa, para que eles possam comer. E Jesus olhou para eles e disse: não, vocês vão servir eles. Espera aí, por que Lucas coloca uma história dessa aqui, irmãos? As histórias, a teologia bíblica, a intenção do autor é demonstrar exatamente o ponto de Lucas 22, é dizer o seguinte: você que é rei e que tem autoridade sobre os demônios, você é um servo da multidão. Sirva a mesa, alimente aos famintos. Não, mande eles embora. Não, vocês vão servi-los, pois quem é o maior no reino dos céus é quem expulsa demônios, é quem tem autoridade. Quem é essa pessoa? É aquele que serve. E Jesus, eles disseram: não, mas nós não temos dinheiro aqui, nós só temos isso aqui. O que Jesus fez aí? Jesus fez um milagre, né? E o que eles fizeram? Serviram as mesas. Logo na frente vem um menino endemoniado, tendo convulsões, e o pai dele pediu para eles expulsarem os demônios, os discípulos, e eles não puderam. Por quê? Porque o poder não estava neles, é óbvio, era Jesus. Jesus é a autoridade. E logo depois que isso acontece, Jesus expulsa o demônio e diz: vocês têm falta de fé. Os discípulos têm uma briga, uma discussão.
E qual era a discussão? Vê o ponto que Jesus estava ilustrando. E olha a discussão dos discípulos. Eu não vou pegar a parte de Lucas, porque tem um ponto que eu quero enfatizar lá de Mateus. A história é a mesma. Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 a 4, diz o seguinte: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, quem é o cara que vai se assentar no trono? Quem é o rei? Quem é o cara que é importante? Quem é o maior? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhe: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, que significa aqui, não mudarem a forma de pensar de vocês. Converter é mudar de direção. Se vocês não se converterem, não mudarem a forma de pensar de vocês sobre isso, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Não é que não serão reis, é que se vocês não forem humildes, vulneráveis. Na cultura judaica, crianças não tinham poder e autoridade nenhuma. Isso aqui não está falando sobre pureza, não é o ponto. O ponto aqui é importância. Se você não se tornar como uma criança que não se preocupa com status, aliás, que não tem status diante do mundo, você nem entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Interessante que em Lucas faz questão, capítulo 9, você lê o capítulo 9 inteiro, vocês vão ver que é o tempo inteiro os discípulos, aí de repente os discípulos vêm e querem tocar fogo na multidão, Jesus repreende eles: vocês não entenderam nada, eu não vim para matar ninguém. Aí vem a mãe de Tiago e João e pede: concede aos meus filhos para se sentar à tua direita e à tua esquerda no teu reino. E aí Jesus diz para eles: vocês não podem suportar o que eu vou suportar. Vocês podem? Tá bom. Só que assim, a minha direita e a minha esquerda já está determinado quem é que vai sentar. E Jesus não estava falando da eternidade, Jesus estava falando da cruz. Já estava determinado quem estaria à direita e quem estaria à esquerda no momento da coroação do rei. Os ladrões da cruz, já estava determinado. Só mais um exemplo, e eu já falei uma vez sobre esse fato. Jesus está indo para Jerusalém, Lucas 9 também, a partir do versículo 57, e um homem se aproxima dele e diz assim: Jesus, vou te seguir. Jesus estava indo para ser coroado rei, Messias, na cruz, só que ninguém sabia, embora ele falasse várias vezes, ninguém entendia. Jesus estava indo para a cruz, estava indo para Jerusalém, e alguém chega e diz: Jesus, eu vou te seguir. E aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Raposa é uma referência a Herodes. Jesus chamou Herodes de raposa. Aves era uma referência ao Império Romano. As raposas, os reis. A tradução desse versículo é a seguinte: os reis da terra, sejam romanos, seja aqui o Herodes, eles têm seus palácios. Só que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tu tem certeza que é esse tipo de rei que tu quer seguir? Tu tem certeza que é esse tipo de reino ao qual tu quer te entregar?
Se tu está à procura de palácios, se tu está à procura de status, da corte real, não me segue, porque não é isso que eu estou oferecendo. A mente de Adão diz: conquiste, sonhe mais alto, não desista dos seus sonhos, escale até o topo, seja o maior. Você é a imagem e semelhança de Deus, cabeça não cauda. Você é filho de Deus, merece o melhor dessa terra. E quando eu cito alguns textos bíblicos, aqui por exemplo Isaías, o melhor dessa terra, nós estamos falando de uma aliança antiga. Não é uma palavra que se aplica diretamente assim para nós cristãos, é diferente, é uma outra aplicação. Mas Adão diz isso: viva como um rei, você tem autoridade. Mas a mente de Cristo diz: contente-se, esvazie-se, desista dos seus sonhos egocêntricos, que são só para você. Humilhe-se, seja o menor, seja o servo, viva como um servo, considere os outros superiores, tome a sua cruz. Uma das maiores mentiras, e não tem lugar nenhum na Bíblia escrito isso, que Jesus levou a sua cruz. Jesus não levou a sua cruz. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Jesus não levou a cruz de ninguém, Ele mandou tomar a sua cruz. Ele levou os nossos pecados, Ele morreu por nós, sim, mas Ele ainda diz: tome a sua cruz e siga-me. Ter a mente de Adão é buscar os seus próprios interesses, porque você é o rei, você é quem realmente importa. Ter a mente de Cristo é saber que ser rei significa ser servo, que ser o maior significa ser o menor. Ter a mente de Cristo é saber que a lógica do reino de Deus é completamente o oposto da lógica que domina os reis e os reinos do mundo. O que nós buscamos ao nos tornarmos cristãos? O caminho para se chegar à glória do reino de Deus é o caminho da humildade, irmãos. Eu espero ter demonstrado isso com esses textos, espero que tenha ficado claro. O caminho para se chegar à exaltação, ao reino de Deus, é o caminho da humildade, do esvaziar-se. A escolha que nós temos que fazer, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, estou encerrando. A escolha que nós temos que fazer é: se nós vamos ter a mente de Adão, e nós vamos nos apegar à condição que Jesus nos deu, nós vamos achar que ser a imagem de Deus é algo que a gente deve se apegar e explorar essa condição, ou nós vamos abrir mão de nós mesmos. E isso não é fácil, eu sei, para mim é difícil, para você, para todo mundo é difícil. O que a gente não pode fazer é ignorar que isso é o que a Bíblia fala, e a gente tem que se ajudar, isso é a igreja, né? Se ajudar. A gente só não pode ignorar essas coisas. Lá em Lucas 9, leiam Lucas 9, Jesus ainda diz assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?